Existe algo que atrapalha qualquer processo de coaching de negócios. É o conflito de interesse entre sócios. Quando você começa a fazer um trabalho de coaching de negócios e vai ajudar os empresários a planejar o crescimento dos seus negócios, e você percebe que existe desacordo, desalinhamento, problema de relacionamento entre os sócios, você precisa parar tudo por aí e resolver essa questão primeiro. Quando os sócios não falam a mesma língua, é como se dentro da empresa houvesse um cabo de guerra, em que cada uma das partes puxa o cabo para um lado. O cabo pode ser forte, mas uma hora ele se rompe. E ele se rompe colocando os negócios em risco, colocando a sociedade em risco e até a integridade das pessoas. Eu já vi sócios que saem no braço dentro da empresa, sócios que falam mal um do outro para os seus próprios funcionários, sócios que começam a disputar os clientes e pessoas que chegam, inclusive, a romper a sociedade de um negócio promissor e lucrativo porque não aguentam mais conviver naquele ambiente pesado e ruim. Um princípio do processo de coaching de negócios é que você deve fazer coaching com todos os sócios na mesa, pelo menos os sócios que tomam decisões. Porque senão você vai trabalhar ali no processo de coaching, discutir um monte de coisas na sessão e no final você vai chegar à conclusão de que nada daquilo pode ser implementado, porque existem barreiras dentro da empresa, entre os decisores, que impedem que aquilo que foi determinado, definido e que pode levar os negócios a crescer, seja colocado a perder. E aí, o que a gente faz nesse caso é entender primeiro como está o relacionamento entre os sócios. E entender como está o relacionamento entre os sócios não é uma tarefa fácil. Às vezes a coisa está tão ruim que fica explícito a indisposição entre as pessoas. Mas muitas vezes o cliente tenta encobrir esse problema e acredita que o processo de coaching de negócio deve se focar somente naquilo que está na superfície, somente no planejamento, na estruturação do negócio, nas estratégias. Mas coaching trabalha com o comportamento dos donos do negócio. E o comportamento dos donos interfere completamente nos resultados que o negócio oferece. Por isso que quando você identifica um processo de coaching, quando está falando de estratégia, que há problemas ou coisas não ditas, você precisa parar tudo e retroceder para depois avançar. E como que você pode perceber esses indícios quando os sócios começam a se alfinetar, por exemplo? Quando um começa a cutucar o outro na reunião. Eu lembro de um processo que eu fiz, que eram sócios, a mãe e o filho, e a mãe dava bronca no filho, no meio de uma conversa, no meio de uma reunião, dava uma bronca no filho, como se ela estivesse falando com o filho e não com o sócio ali. Quando você identifica esse tipo de relação em que um tem mais poder do que o outro, por ser uma relação, por exemplo, familiar, uma relação que há uma hierarquia familiar, você precisa parar de falar do negócio e falar das pessoas. Uma outra vez eu trabalhei num processo de coaching com sócios que eram cunhados, então era o irmão, a irmã, o cunhado e a cunhada. E eles estavam quase rompendo essa sociedade, já tinham definido que eles não conseguiam mais continuar, tinham tido sérios problemas familiares em função disso e praticamente não estavam mais se falando. Quando a gente começou a conversar, eles me falaram que havia um certo problema, mas ninguém me disse da gravidade do problema, eu só fui identificar e perceber a gravidade do problema durante o processo de coaching. Uma outra maneira de você perceber que há problema não dito é quando os sócios divergem o tempo inteiro numa conversa a respeito de futuro, de ideias para o negócio ou até mesmo do que fazer. Os sócios o tempo inteiro divergem e eles têm muita dificuldade de chegar a um acordo. Então eles discutem e frontalmente se enfrentam. Quando isso acontece, mesmo que ninguém tenha te dito que há um problema, é importante trazer isso à tona, porque por baixo da superfície tem muita coisa ruim escondida. Como é que você faz esse alinhamento? Em algumas sessões, dependendo do tamanho do problema, você vai fazer com que as pessoas falem sobre coisas que elas não têm dito atualmente, em função de receio de se enfrentar ou de aumentar o problema. À medida em que as relações vão ficando deterioradas, as pessoas evitam se enfrentar. E aí, elas começam a fazer as coisas por baixo dos panos, agir de forma independente, como se não existisse o sócio ou de forma a excluir o outro sócio. E eles só se falam e só conversam sobre as coisas do negócio e as coisas que realmente precisam ser decididas em conjunto. Caso contrário, é como se houvessem duas empresas, dois posicionamentos e dois donos do negócio que enxergam de maneira completamente distinta. Esse alinhamento entre os sócios é feito da seguinte forma: trazer à tona os problemas que aconteceram, fazer com que eles se lembrem das situações recentes
em que houve alguma divergência e que as feridas foram abertas. Tem alguns coaches que têm receio de mexer nisso, porque acreditam que vão trazer problemas à mesa que não conseguem lidar, ou que podem inclusive criar uma briga ou fomentar um problema maior. Mas ferida só se cura quando há casca. Quando todas as vezes as pessoas ficam ali brigando e fomentando aquelas coisas que não estão curadas ainda, é como se aquilo nunca cicatrizasse. E por que o processo de coaching, nesse caso, de negócios, deve cuidar das pessoas? Porque coaching é terapêutico. Não é terapia, mas é um processo terapêutico. À medida em que as pessoas têm a capacidade, através de um intermediador isento, que é você, de falar aquilo que tem incomodado e que elas têm guardado para elas há muito tempo e que tem feito com que as pessoas adoeçam, elas passam a ter coragem de conversar sobre outras coisas também. E quando as pessoas falam dos seus incômodos, das suas dores, das suas dificuldades e entendem que aquele é um ambiente seguro diante de você para falar sobre todas essas coisas, elas começam a curar e a cicatrizar aquelas feridas abertas que não cicatrizam há muito tempo. Só depois de fazer esse alinhamento entre os sócios, fazer com que as pessoas consigam discutir as coisas de forma produtiva, quando as pessoas conseguem, mesmo olhando em direções diferentes, encontrar pontos de convergência para que possam crescer e usufruir daquele caminho. Senão, o resultado financeiro, o crescimento do negócio, um negócio de muito sucesso se torna um fardo para as pessoas que não têm paz na convivência naquele ambiente. É como se elas quisessem fugir todos os dias para um lugar mais seguro e um lugar melhor. Só depois que você conseguiu fazer esse alinhamento, isso pode durar 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, às vezes até metade do projeto, é que você parte para o alinhamento estratégico. Aí sim nós vamos falar de visão, de missão, de estratégias do negócio, de futuro, de indicadores. Aí você está com as pessoas preparadas para conversar produtivamente e chegar a conclusões e a decisões sobre como fazer o negócio crescer e se desenvolver. Espero que isso tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe aqui embaixo seu comentário e compartilhe esse vídeo. E não esquece de baixar seu e-book aqui embaixo, ok? Um forte abraço, a gente se vê em breve.